Hoje eu inicio o programa com duas pessoas especiais que vieram de Marília aqui para gravar conosco, que é o Dr. Luiz Flávio, Dr. Zé Rafael, boa tarde. Boa tarde, Maísa. Obrigada, viu, gente? Vocês andaram bastante para chegar aqui É um prazer estar aqui, né? Rever você aí, né? E participar do programa. e falar sobre transplante capilar, que é uma coisa que incomoda muito ainda os homens, né? Fala um pouquinho pra gente, o que é o transplante capilar? Existe uma idade para que seja feito? Então, o transplante capilar é uma técnica de restauração da sequela causada pela calvície. Então, a calvície é uma doença, né? E ela causa uma sequela que é a perda do cabelo. E o transplante veio uma técnica de restauração dessa sequela, né? E com um método cirúrgico, né? Uma técnica cirúrgica para fazer essa restauração. Não tem uma idade assim fixa para o transplante. Por quê? Porque a alopécia, que é a queda de cabelo, tem muitos graus. Então, assim, tem alopécias que são mais agressivas, que a pessoa começa muito cedo. Então, assim, a gente, normalmente, a idade de referência é 18 anos. Então, assim, a partir de 18 anos... Dessa idade já pode realizar. Pode realizar. Doutor Luiz Flávio, existe uma diferença de transplante para implante? Ah, sim. O transplante nada mais é do que a gente fazer uma relocação de um órgão que é a unidade do folículo. Então, a gente retira fio a fio o folículo da própria cabeça do próprio paciente, né? Para implantar na região onde está faltando, né? Basicamente é isso. Já o implante é quando a gente vai utilizar uma estrutura exógena ao corpo, né? Para estar aplicando no organismo. Então, por ser um tecido humano, né? É um transplante, né? Que a gente chama. E qualquer pessoa pode realizar o transplante? Então, aí, assim, depende, né? Tem alguns critérios. Por exemplo, a calvície, tipo de calvície, né? Tem tipos de calvície que não são elegíveis para o transplante. E por quê? Por causa de doenças autoimunes, né? Algumas coisas. Então, tem que ver a causa da calvície. O mais comum é a androgenética, né? Que é uma causa hormonal, né? Mais comum em homens, tem na mulher também, né? Quem sofre de calvície androgenética é a pessoa mais elegível para fazer o transplante capilar. Eu já ouvi falar que a pessoa tem que ter mudinha, né? Cabelo o suficiente para transplantar, é isso mesmo? Isso, exatamente. Os pacientes, né, possuem uma área doadora. Cada paciente tem uma área doadora própria. Então, cada fio é de um jeito, né? Uns têm mais fios, outros têm fios mais grossos, né? Então, é muito importante a gente alinhar a expectativa do paciente com a realidade, do que é possível frente à área doadora daquele paciente. E lembrar que, assim, a área doadora é limitada e finita. Não renova. Quando a gente tira da área doadora, não refaz ali. Não refaz. Então, ela é limitada. E tomar muito cuidado, assim, tipo, o profissional que vai fazer isso tem que ser altamente capacitado, porque se perdeu, não vai mais conseguir. Tem que distribuir de uma certa forma. Tirar de uma maneira que Certo. sofra menos o folículo, entendeu? Porque ela é limitada. Vamos falar então da cirurgia em si. Sim. Quanto tempo demora? Qual tipo de anestesia? Vamos falar. Então, assim, só para começar, acho interessante a gente falar da técnica que é a FUE, a FUE, né? Que essa é a técnica mais moderna, né? E que veio para o oposto, assim, não, veio suceder a técnica do FUT. Que o FUT era uma técnica mais antiga que retirava toda uma área do couro cabeludo e aí depois os técnicos do microscópio faziam a separação de cada folículo para ser implantado. O FUE não, a gente já retira um por um. Então a sequela que deixa é muito menor. Então a gente retira um por um folículo, aí esses folículos são analisados no microscópio, são um trabalho bem meticuloso. No mesmo momento? No mesmo momento. No mesmo momento que retira, é o momento que vai acertar. Você tem uma ideia? Às vezes a gente faz cirurgia de 4, 5 mil folículos. Então tem que retirar 5 mil, analisar 5 mil e implantar 5 mil. Então é uma cirurgia bem... É uma cirurgia longa também, né? Em média, dura quanto tempo, mais ou menos? Olha, uma cirurgia que leva de 8 a 12 horas, né? Mas ela é dividida em etapas, né? Então, nós temos a primeira etapa, né? Que são feitas as pré-incisões. E a pré-incisão vai muito da mão do cirurgião, porque o cirurgião tem que ter aquela sensibilidade para entender cada ângulo e direção de cada fio que vai ser implantado, para criar naturalidade, né? Depois entra numa nova etapa, que são extraídos
cada folículo é extraído, cada fio tem um ângulo de direção específica de acordo, né? Cada região, né? Exato. E utilizamos também, a gente trabalha com magnificação, né? Com lupas, né? Que é um verdadeiro microscópio, assim, para tirar cada fio, né? E passamos aí, nesse mesmo tempo que é feita a extração, já é feita todo um trabalho, né? De cuidado com o fio, para posteriormente ser implantado em cada unidade daquela que a gente fez no folículo. Então, E aí, o paciente vai embora para casa no mesmo dia? Não precisa internação? Porque assim, apesar do tempo longo, né, é tudo pequeno. Então, cada furo que a gente faz é de 0,7 milímetros. E O trabalho mesmo é o trabalho de vocês, né? E aí, como é assim, o sangramento é pequeno, é tudo pequeno, né? Então, apesar de ele ficar 10, 12 horas, acabou. E também não sente nada, o paciente não sente nenhum tipo de dor, nada. Isso é muito importante, né? Assim, a técnica que nós utilizamos, né? O paciente não vê nada do procedimento, né? Então, é feito com anestesista, né? O paciente, ele é sedado, né? O bloqueio anestésico que utilizamos também, a gente usa uma quantidade muito precisa de anestésico nos pontos certos para fazer um bloqueio, né? Então, tudo isso gera pouca repercussão para o paciente ter uma recuperação rápida, né? Indo para casa, ele não vai mexer, não vai fazer nada. No dia seguinte, ele retorna à clínica para fazer a primeira higiene. Ah, tá. Na clínica. Aí os técnicos vão fazer essa primeira higiene, né? E orientar o paciente como ele vai fazer em casa com essas higienes nos próximos dias. Fica pontinhos, não? Fica pontinho. E esses pontinhos caem sozinhos? Forma uma casquinha, né? E depois eles vão cair. Ah, eles vão cair? Vão cair. E aí depois, nos próximos dias, ele vai dormir de barriga para cima, né? Com aquele travesseirinho de pescoço, né? Para não bater, né? Pelos próximos 7 dias. E fazer essa higiene em casa pelos próximos 7 dias. É o período mais crítico, assim, né? Aí depois dos 7 dias, ele já pode lavar no chuveiro, já pode... Uma semana vai quase, né? Já vai ficar mais tranquilo. E esse cabelo que foi transplantado, né? Ele começa a crescer normalmente e aí ele tem uma vida normal como os outros cabelos? Ele assim, logo de início, ele vai cair. Ele vai cair. Então o ciclo é mais ou menos assim. O transplantou, ele vai crescer um pouquinho, aí dá até uma animadinha assim no paciente, aí cai. Aí um mês assim, eles caem quase todos. Às vezes cai menos, né? Porque o que tem lá o cabelo é só uma haste, né? De uma proteína. O folículo tá lá dentro. Então aí o folículo vai formar outra haste. Que aí sim. Aí que vem. Aí lá pelo 3º mês, mais ou menos, aí começa... Aí o tempo do 3º ao 6º que é o boom que dá de crescimento. Aí depois o folículo é normal. Ele vai cortar, vai crescer. E um detalhe, ele não vai cair mais. Porque aí ele veio de uma região que não tem receptor para DHT, que é o hormônio que faz a queda. Certo. E é diferente dos folículos que estavam lá antes. Então, para quem sofre com a calvície, adeus, né? Adeus, talvez tem jeito. E você falou para mim, a hora que chegou aqui, você fez essa cirurgia. Você fez há quanto tempo? 10 meses. Eu estava com uma calvície bem acelerada, né? Fiz tratamento por muito tempo para evitar a queda, né? Parei um pouco, tudo. Estava com uma calvície bem acelerada, fiz o transplante e eu falo de experiência própria, né? Faz quanto tempo? 10 meses. 10 meses? 10 meses. Quem fala que fez alguma coisa? Tá perfeito. Perfeito. E essa naturalidade que é o... Que é o diferencial, né? Porque tem uns que realmente ficam muito artificial, né? Então não é legal. E um detalhe para essa naturalidade é o tamanho. Então, assim, tudo tem que ser microscópico. E para isso a gente tem que usar lupa de magnificação para aumentar o campo, né? Para fazer o furo de 7 milímetros, para fazer tudo certinho para ficar o mais natural possível. Bom, e vocês inauguraram uma clínica, tudo isso é realizado na clínica. O nome da clínica é? Montoro Vilela. Montoro Vilela, em Marília. Fala um pouquinho então dessa clínica. Somos cirurgiões há muitos anos, né? E o desenvolvimento da técnica, e nós buscamos aí, né, trazer essa técnica com qualidade, né, para a região aqui, né? E a gente vê o resultado hoje no homem, né? Acaba sendo é como se fosse o silicone do homem, digamos assim, hoje em dia, né? Que dá um impacto na vida, né? Então, de trazer alguma coisa significativa, assim, né? Uma coisa positiva, né? Então, surgiu a ideia. O homem sempre fica um pouco para trás nessa questão da estética, né? A mulher tá sempre correndo para isso, né? Ela tá bem colocada, bem O colocada. transplante no homem é o que dá mais impacto, né? E rejuvenescimento, dá mais impacto. Só que eu acho que ficava um pouco atrás porque era difícil fazer, né?
só em São Paulo. De repente longe, né? Agora tá facilitando a situação. Então foi isso, né? Ficamos 2 anos em São Paulo, né? Na verdade, ficamos em Alphaville 2 anos, né? Ainda trabalhamos, né? Por lá. E cada vez mais aperfeiçoando. Então, nesse ínterim, né? Montamos a clínica e estamos começando agora, né? Olha aí, pessoal, né? Se você tá com esse problema, já tem uma clínica aqui pertinho, que é em Marília, né? E vale muito a pena, né? Você que fez, muda totalmente, né? Muda totalmente. Olha, mais uma vez, obrigada pela participação, tá? E vocês contem com a gente, tá bom? E agora eu vou falar para você da FAI. A escolha de uma universidade é um momento muito importante na sua vida. Ela conecta você ao futuro. Estão abertas as inscrições para o vestibular Medicina, reserva de vagas 2024 do Centro Universitário de Adamantina. Faça medicina em uma instituição que oferece aulas práticas já no primeiro ano do curso. Acesse o site vunesp.com.br e inscreva-se até o dia 25 de maio. Vestibular de Medicina, reserva de vagas 2024, conectado com o seu futuro. Não perca tempo, faça sua inscrição até o dia 25 de maio. E olha só, hoje nós temos aqui um doutor, Luiz Flávio, que é professor da FAI, não é, doutor? Sim. Então você recomenda, né? É um prazer estar por lá. Mais uma vez, obrigada pela participação de vocês. Nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí não, porque rapidinho eu volto já.